de Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Se acabasse o culto agora já estava bom, né, irmão? Louvores abençoados. Tenho certeza que Deus falou com os irmãos. Vamos ler juntos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou na tua presença mais uma vez. Venho aqui, Senhor, te pedir misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Fale com a tua igreja, que nós não saímos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas saímos daqui restaurados, entendendo que o Senhor está conosco no barco. Eu te peço, fale com a tua igreja, fale comigo mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer o pastor da igreja pela confiança. Agradecer ao irmão Rafael por ter me convidado. Corajoso é ele, viu, irmão? Mas amém pela sua vida. É sempre melhor e mais tranquilo estar ali tocando. Estou aqui, estou suando, mão está gelada, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem veio aqui para ouvir Deus falar contigo? Abra o teu coração e deixa Ele falar ao teu coração. Eu quero tratar nessa noite do seguinte tema: o eu sou está no controle. O eu sou está no controle. Como introdução, eu quero fazer 4 afirmações. A primeira afirmação é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Nenhum de nós vive dentro de uma estufa, blindados. A vida não é indolor. Ou como meu irmão Tiago fala, a vida não é um morango. A tempestade chegam e democraticamente para todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores ou analfabetos, crentes ou descrentes. É impossível passar pela vida imune sem nenhuma tempestade. A segunda afirmação que eu quero falar é que as tempestades também são imprevisíveis. Ela chega de súbito, sem mandar aviso prévio, nos pegam de surpresas e às vezes coloca a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma situação que nos colhe de surpresa. Tantas vezes essa tempestade, quando chega, ela muda o rumo da nossa história. Talvez a geografia onde este fato ocorreu nos ajude melhor a entender essa afirmação que eu falei. A grande maioria dos irmãos devem saber que o chamado Mar da Galileia, na verdade, é um lago de águas doces. Aliás, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. O Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E o mar é encurralado pelas montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã. E do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse mar está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel, próximo dali, fica o monte... Obrigado, irmão. Mais alto de Israel, o Monte Hermon. E ali acontece ocasionalmente um fenômeno chamado que os ventos descem gelados, passam pelos montes, encurralados pela montanha, bate na superfície daquele lago. E às vezes, ao meio-dia, no sol rachando, começa uma tempestade e o vento repentinamente inesperado. Provavelmente foi isso que aconteceu quando eles entram no barco e Jesus disse: passemos para outra margem. Era a parte norte do lago e uma viagem mais ou menos de 1 hora. E eles são surpreendidos pelas tempestades.
E assim é a nossa vida. Nós saímos de casa como se fosse um dia comum, um dia normal. Algum fato pode nos acontecer. Nós podemos ir ao médico, fazer uma consulta de rotina, uma consulta normal, e descobrir uma situação, uma doença grave. Situações que a gente nunca imagina passar na vida e agora estamos passando. Porque as tempestades, elas são imprevisíveis. Em terceiro lugar, as tempestades também são inadministráveis. Tantas vezes a gente olha no texto e imagina que boa parte daqueles discípulos tinham nascido ao redor daquele lago. 4 deles pelo menos eram pescadores, trabalhavam naquele lago. Dali tiravam seu ganha-pão, conhecia, quem sabe, até cada palmo daquele lugar. Já tinham passado por outras grandes tempestades e enfrentando vitoriosamente a situação. Eu fico imaginando que quando surge a tempestade, Jesus está lá atrás descansando, dormindo, e eles devem falar assim um para os outros: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, vamos deixar o mestre descansar. Vamos resolver esse problema sozinho, mas eles não conseguiram. E é assim as nossas vidas. As tempestades vêm, a gente não consegue resolver. Aquilo que é tão comum, tão familiar, fica totalmente diferente. Fica um ambiente estranho, até parece ser um monstro que se criou. E as tempestades da vida às vezes são assim, inadministráveis, onde a gente não consegue controlar. Mas a quarta declaração que eu quero fazer é consoladora para nós. As tempestades são pedagógicas. Isso significa que a gente tem que crer em uma verdade a qual declaramos: Deus é soberano. Isso significa que nós não cremos em obra do acaso, não cremos em sorte, não cremos em misticismo, não cremos em olho gordo, não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus é quem dirige a nossa vida. Nós cremos que se uma tempestade está acontecendo conosco, não é por acaso, e muito menos porque Deus perdeu o controle. A tempestade vem por um propósito. As tempestades da vida, meu irmão, não vêm para nos destruir. Ela vem para tonificar as musculaturas da nossa alma. Ela vem não para nos reprovar, ela vem para nos provar e também aprovar. Se você está passando por uma tempestade, calma. Deus tem um projeto nisso. O projeto é tornar você mais forte, mais perto de Deus, com mais profunda experiência com Ele. Bom, como a gente introduziu a pregação, agora a gente vai para uma análise do texto. O texto confirma para nós que Jesus passou o dia todo ensinando as parábolas do reino. Se alguém já deu aula aqui, sabe que se passar o dia inteiro lecionando, no final do dia você vai estar o quê? Cansado, exausto. Então no final da tarde, Jesus então entra no barco com os discípulos e diz o quê? Passemos para outra margem. Então ele pega o travesseiro, vai lá para a polpa do barco e dorme, descansa a sua alma. Ele é perfeitamente homem e precisa descansar. Enquanto ele dorme, surge a tempestade e os discípulos tentam resolver o problema e não conseguem. O barco está rodopiando no meio do mar. As ondas revoltas batem naquele barco frágil. O barco está se enchendo de água. Parece que o naufrágio é inevitável. A morte está mostrando para eles as suas carrancas. Então no verso 38, depois de todas as tentativas se esgotaram, todos os recursos humanos esgotou, eles recorrem a quem? A Jesus com uma simples pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Diz o texto então que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, vento, sossega. E faz então uma grande bonança. Então Jesus no verso 40 pergunta para eles assim: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Em outras palavras, Jesus estava perguntando para ele porque eles tinham tanto medo, porque eles não confiavam. E eles então, diante de um milagre tão extraordinário, perguntam um para o outro no verso 41: quem é este até o vento e o mar lhe obedecem? Se a gente perceber essa passagem que nós lemos, ela é regida por 3 perguntas. A primeira pergunta no verso 38 é a pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta do verso 40 é a pergunta de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta no verso 41 é a pergunta entre os discípulos. Se o texto está regido por 3 perguntas, é sobre elas que iremos conversar daqui em diante. Vejamos a primeira pergunta: Mestre,
Não te importa que pereçamos? E essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta, essa é a nossa pergunta nas horas mais difíceis da vida, nas noites mais escuras da alma, nas madrugadas de insônias, de choro, de gemido, onde nós não sabemos mais o que fazer, onde estamos sendo moídos pelas circunstâncias, onde nossos sentimentos estão turbulentos em nossa alma, onde estamos em uma iminência de um perigo fatal, onde a morte está nos mostrando a sua carranca, onde já choramos, já gritamos, já pedimos socorro, onde tudo já se esgotou, o problema ainda insiste em se agravar. É nessa hora que nós recorremos a Jesus e perguntamos: Mestre, não estás vendo o perigo e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai me socorrer? Não vai estender a sua mão poderosa? Não vai solucionar esse problema, mestre? Não vai aliviar a minha dor? O grande questionamento aqui dos discípulos é que eles estavam fazendo uma pergunta em um tom de censura. Parece que não estava bem resolvido na sua cabeça que havia aquele problema grande que estava enfrentando. Vejamos então, em primeiro lugar, o que não estava bem resolvido na cabeça dos discípulos era a ordem de Jesus quando fala: passemos para outra margem. Estava dentro do barco, Jesus tinha mandado passar para outra margem, mas e a tempestade? Porque a nossa imaginação, quando nós pensamos, se Jesus mandou eu fazer, com certeza vai dar certo, não vai ter tempestade, vai ser uma navegação tranquila, vai ser um cruzeiro de boa, não vai ter nenhum vento contrário. É assim que imaginamos. Quem foi criado dentro da igreja, de um berço cristão, vai lembrar daquele cântico que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. O problema é esse: Cristo está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Nós somos crentes, gente de Deus, gente fiel, contribuinte generoso, levamos a Deus a sério, fazendo o que Deus mandou fazer, e mesmo assim estamos enfrentando a tempestade. Entender a tempestade atrás do profeta Jonas é fácil. Aliás, ele estava fugindo do propósito de Deus. E eu quero te dizer algo nessa noite: se você está se desviando do caminho do Senhor, Deus vai mandar uma tempestade para você voltar, amém, irmãos? Não para te destruir, mas para te trazer de volta. Agora, como nós vamos entender que nós estamos fazendo certo, diferente de Jonas, o que Jesus mandou a gente fazer, e mesmo assim estamos enfrentando uma tempestade? Esta era uma crise deles, e essa é a nossa crise. A segunda coisa que não estava bem resolvida na cabeça dos discípulos era a urgente necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Descansando. Enquanto nós temos uma dor, temos uma crise, um minuto parece uma eternidade, não é verdade? Eu posso até garantir que a demora de Deus nos perturba mais do que a própria circunstância. Eu posso até te garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que um ruído mais barulhento da circunstância mais adversa. Eu fico imaginando que o maior drama de Marta e Maria em Betânia não foi nem mesmo a enfermidade de Lázaro, mas a demora de Jesus. Eu gosto da teologia da Marta, irmão, porque quando ela vai dar um recado para Jesus, ela já diz assim: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ou seja, o seu amigo está enfermo, Senhor. Ela não diz: Senhor, cancela a tua agenda, larga tudo que o Senhor está fazendo, corre para cá, porque a gente tem uma urgência que precisa do Senhor. Corre para cá, Senhor. Ela não está dizendo isso, ela está dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. Porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa a qual ele ama. Agora note comigo onde Marta morava. Para onde Jesus estava era um dia de jornada. O emissário da casa de Marta que saiu anda um dia até chegar em Jesus e manda o recado para Jesus. Aí Jesus diz para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? No dia que está enfermo aquele a quem tu amas. Mas quando o emissário retorna, tem um recado para Marta. Ele diz para Marta: Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Quando ele retorna no segundo dia, o Lázaro já está morto e sepultado. E ele chega com esse recado: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus.
Eu acho que deu um nó na cabeça de Marta naquele momento. Mas ele já está sepultado, como é para a glória de Deus. Diz o texto que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. O emissário levou um dia. Então no 4º dia, Jesus vai. E quando ele chega, Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias. Quando Marta encontra com Jesus, ela nem disse Shalom, Jesus. Ela já foi logo despejando a sua mágoa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Agora não adianta mais, o Senhor chegou atrasado. A grande pergunta é: por que Jesus esperou 4 dias para chegar? Por que Jesus não curou Lázaro lá onde ele estava, à distância? Ele tinha poder para isso, se a gente parar para pensar. Porque Jesus, ele não foi imediatamente como mensageiro, a menos para demonstrar solidariedade para Marta. Por que ele esperou 4 dias? Porque havia uma crença dos rabinos que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade humana, no máximo até o 3º dia, como aconteceu no ministério de Elias e Eliseu. Mas a partir do 4º dia era a crença deles: por mais piedoso, não poderia ser ressuscitado por nada, apenas o próprio Deus poderia fazer isso. Pois Jesus espera então 4 dias, para mostrar para Marta e para toda a nação de Israel que ele não era apenas um grande homem entre os homens. Ele não era isso, ele era o próprio Deus entre os homens. Então eu quero dizer para você, Jesus nunca chega atrasado. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Saiba de uma coisa: Jesus está no controle. Diante dessa pergunta, com tom de censura, diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento e repreende o mar. Porque o vento tem ouvidos e o mar escuta a voz do Criador. Aliás, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Jesus dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Jesus dá uma ordem e o mar sossega. Ele dá uma ordem e o vento para. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater de retirada. Ele dá uma ordem e a enfermidade tem que cessar. Ele dá uma ordem e os anjos saem para fazer o que ele mandou. A sua voz é poderosa. Ei, a sua tempestade pode ser gigante. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas se Deus der uma ordem ao teu favor, tudo vai se resolver. Mas agora a segunda pergunta, é Jesus quem pergunta aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como que não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Pense comigo nessa cena. Se você estivesse naquela noite ali dentro de um barco frágil, açoitado pelas ondas, o barco rodopiando no meio do mar, o naufrágio parecendo inevitável, a morte mostrando para você sua carranca, você estaria com medo como os discípulos estavam? Com certeza que sim. Eu imagino que seria um barco pequenininho rodopiando no meio do mar, se enchendo de água, e Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Como vocês não têm fé? A grande pergunta é: mas eles não deveriam ter medo? Com certeza eles deveriam ter medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus no verso 35. Jesus disse para eles: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era voltar para trás, nem afundar ali. Eu quero declarar para você nessa noite: se você entender essa declaração e não esquecer dela jamais, para mim já está tudo certo. Pega na mão do seu irmão e diz assim para ele: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Glória a Deus ou não? Fala mais uma vez: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Sabe por quê? Aralabaçou. Porque Deus é avalista da sua própria palavra. Em todas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aquele que prometeu, arabaçou, ele é fiel para cumprir. Ele não vai deixar você na mão. Então olha para cá, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Segundo lugar, porque eles deveriam ter fé e não medo?
por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles dentro do barco. Quem é Jesus? Arabaçu. Ele é o Criador da terra. Ele é o Criador do mar. Ele é o Criador do vento e do universo. Se Jesus está no barco da sua vida, você pode até enfrentar tempestade, mas naufrágio não. Naufrágio você não vai enfrentar. A criatura nunca é maior que o Criador. O Criador nunca que ele é ameaçado pela criatura. Entenda isso. Não há antídoto para o medo. No dinheiro, no poder político, no poder econômico, na posição social, no cargo que você ocupa em uma empresa, não há segurança para você e nem no remédio que você está tomando, na tonificação dos seus músculos. O único remédio eficaz para o medo é a consciência que Jesus está presente com você. Foi por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus prometeu para você e para mim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Terceiro lugar, porque eles deviam ter fé e não medo. Primeiro lugar é por conta da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro lugar, porque há paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Eles sabiam que a tempestade viria. Não, mas Jesus sabia que tudo ia acontecer. Se Jesus sabia da tempestade, por que ele dormiu? Porque ele sabia que tudo estava dentro do seu controle. Então eu vou te dar uma definição de paz. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza que apesar da tempestade, tudo está sob o controle dele. Não foge nada do seu controle. Tudo está no controle dele. Ele jamais perdeu o controle. Ele tem o controle de todo o universo, da história da igreja e da sua vida em suas poderosas mãos. Em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. Marcos, é interessante que ele é cuidadoso em reunir em volta dessa passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. A gente vê no texto que Jesus tem o controle sobre a natureza. A natureza não tem poder para agir por si mesma. Por isso a gente lê no livro de Apocalipse que quando as trombetas de Deus tocam, atinge o mar, atinge a terra, atinge os astros, atinge os rios, atinge os homens. Muitas daquelas pessoas que dizem: isso aqui é a natureza em fúria, né? Não, irmão, é as trombetas de Deus tocando para avisar os homens. A natureza está debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem controla, é Ele quem dirige a sua própria criação. Logo depois que a tempestade acalma, Jesus vai continuar uma viagem para uma região que não era comum eles embarcar. Ao lado oriental, do lado das montanhas de Golã, um território gentílico. Jesus desembarca nesse despenhadeiro, e nesse despenhadeiro, em uma noite de um cemitério, tudo que a gente não espera ver em um cemitério é o que, irmãos? É um homem vivo lá dentro. E lá dentro desse cemitério tinha um homem nu, violento, gritando de noite e de dia entre os sepulcros. Tomado por uma legião de demônios, dentro de um único homem tinha 6.000 demônios. E Jesus faz uma viagem à noite, após uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque lá tem um homem foragido das leis, porque algemas não conseguem controlar, porque a sua família não consegue mais ter ele e o rejeita. Lá tem um homem que não tem espaço entre os vivos, por isso ele vivia entre os mortos. Mas entenda uma coisa: no reino de Deus, não tem lata de lixo, não tem uma vida que é irrecuperável para Jesus, não existe vidas que são descartáveis para Jesus. E ele faz essa viagem para lá e liberta aquele homem dos demônios, cura aquele homem para salvar, e diz para ele voltar à sua terra e ser um missionário. Eu quero dizer para você: Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, Ele manda na terra, e Ele manda debaixo da terra, no inferno. Mas quando Jesus retorna a essa região gentílica, que ele começa a andar por dentro da sua cidade, que é Cafarnaum, que ele adotou, no meio dessa multidão tem uma mulher anônima,
incógnita, sem nome. Essa mulher enfrenta uma doença grave, uma hemorragia, que não consegue resolver os médicos, não conseguiram resolver ninguém. Essa mulher apenas pensa numa coisa: se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O problema é que aquela hemorragia crônica tornava aquela mulher impura, ou seja, ela não poderia estar no meio de pessoas, não poderiam frequentar sinagogas. Mas aquela mulher, ela consegue tocar em Jesus, e com Jesus o negócio é diferente. O impuro toca no puro, e em vez do impuro tornar o puro impuro, o puro torna o impuro puro. Quando aquela mulher toca em Jesus, a sua hemorragia é estancada. E Jesus então diz aos discípulos: alguém me tocou. Os discípulos, pela lógica, falam: mestre, está todo mundo te tocando, não tem como definir quem te tocou. E ele diz: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Marcos está dizendo: ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a enfermidade. Lá também, no meio dessa multidão, aparece um homem chamado Jairo. Ele era o chefe da sinagoga. Sinagoga era uma espécie de tribunal durante o dia, durante a semana, para resolver as causas do povo. E as sinagogas eram lugar de estudar as leis de Deus e orar aos sábados. O problema é que Jesus já não é bem-vindo mais na sinagoga de Cafarnaum. Se a gente ler Marcos capítulo 3, a gente vai ver que um fato que ocorreu em um sábado, e Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, e tinha um cidadão lá no fundo com a mão direita mirrada e seca. Jesus olhou para ele e disse: fique em pé, vem para o meio, estende a sua mão. E o homem então estendeu a sua mão. Só que ali, quando Jesus curou, estava cheio de escribas e fariseus, os fiscais da vida alheia. E saíram dali, reuniram para matar Jesus, planejar a morte de Jesus. Então eu penso comigo, quando Jairo vai até Jesus, ele sabe que vai enfrentar um grande problema, uma grande oposição dos líderes religiosos daquela época. Mas ele tem um problema: a única filha dele, de 12 anos, está morrendo. Ele vai no meio da multidão, ele não está preocupado se as pessoas vão falar mal, se vão perseguir ele. Ele tem uma causa urgente para apresentar para Jesus. Ele se prostra e adora ao Senhor. Vamos na minha casa, Senhor, impor as mãos sobre a minha filha, para que ela fique curada. Jesus disse então: vamos sim, Jairo, vamos para lá. Jesus começa a caminhar com Jairo para a casa dele. Quando surge o problema dessa mulher, se você pensar na perspectiva de Jairo, Jairo está pensando em o quê? Na sua única filha que está morrendo. Ele não está nem aí para aquela mulher, ele só quer uma coisa: que Jesus vai logo e corre para a sua casa para curar. Correndo então, Jesus corre lá na casa de Jairo, cura aquela filha e fala para aquela menina: levanta, Talita cumi, levanta, volta à sua vida. E aquela menina então retorna à sua vida. Jesus então está mostrando para eles o quê? Que ele tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre a morte. Foi ele quem entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora a gente chega no verso 41, com a última pergunta do texto. Eu fico imaginando o barco balançando igual um berço de bebê, tranquilo, mansamente, e os discípulos todos molhados, com os olhos esbugalhados, pensando no milagre extraordinário que eles acabaram de viver. E eles perguntam então uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática, que pergunta importante. E nós poderíamos responder essa pergunta dizendo para eles assim: acompanhe comigo. Este é aquele que, junto com o Pai e o Espírito Santo na eternidade, antes da criação do mundo, traçou um plano perfeito, incluindo você e eu. Um plano que jamais pode ser frustrado. Mas quem é este? Este é aquele que criou o próprio universo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem
Este é semelhante da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em que todas as famílias da terra são abençoadas por ele. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pela coluna de nuvem lá atrás, que guiava o povo pelo deserto. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel. Quem é este? Este é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Este é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Arabaçou. Quem é este? Este é o Verbo eterno que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos com a sua glória o Filho unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Verbo de Deus que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é este? Ele é o fundamento da igreja. Este é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Arabaçou. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, fazendo milagres e maravilhas. Quem é este? Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, a luz do mundo. Quem é este? Aralabaci. Este é aquele que por amor de nós, mesmo sendo Deus, não usurpou da sua glória de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, humilhando até a morte e morte de cruz, pelo qual também o Pai o exaltou, sobremaneira alabaçou, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, Jesus. Todos irão dobrar o joelho diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra, para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor. Este é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa alegria, a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós suou sangue no Getsemane. Ele é por amor de nós, foi cuspido, esbofeteado, caminhou pelas ruas de Jerusalém, carregando aquele lenho tão cruento e maldito. Este é aquele que por amor de nós foi pregado naquela cruz e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? É aquele que matou a morte. Este é aquele que é a nossa esperança. Ele é aquele que voltou para o céu, que derramou o seu Espírito Santo sobre nós, sobre a sua igreja. Quem é este? É aquele que está centrado à destra de Deus e governa o universo. Agora, quem é este? É aquele que vai voltar para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente e gloriosamente. Quem é este? Ele é o amado da nossa alma, aquele que está aqui nessa noite, dizendo para você: ei, não precisa ter medo, você precisa ter fé, porque eu estou no controle de todas as coisas. A Ele seja dado honra, seja dado glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.